Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez, pela misericórdia de Deus, nos encontramos aqui para cultuar ao Senhor, dando glórias a Ele por nossa vida e pela bênção de podermos meditar em Sua palavra. Nós estamos com o propósito hoje, mais uma vez, de fazer um estudo com os irmãos. Um estudo bíblico, onde procuraremos entender um pouco mais daquilo que o Senhor nos fala através da sua palavra. Nós queremos iniciar orando ao Senhor, pois sem a sua bênção, sem a direção do Espírito Santo, nós não lograremos êxito nesta empreitada. Oramos sempre, nossa vida de oração, de leitura da palavra, mas esse momento é um momento específico em que vamos pedir ao Senhor a sua direção, a condução do Espírito Santo no trabalho que estamos realizando. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, eterno e glorioso Pai, agradecemos-te, Senhor, por este dia, por esta oportunidade, por esse momento tão especial, em que, juntamente com os teus filhos, nos reunimos para te adorar, para exaltar o teu nome, glorificar-te, ó Deus, na certeza de que és o único Deus sobre todo o universo. Estamos agora, Senhor, te rogando que durante este serviço que lhe prestamos, esta liturgia de vida, tu estejas nos conduzindo com teu Espírito. Que cada raciocínio, que cada palavra que aqui emitirmos ou recebermos nos corações, sejam trabalhados pelo Senhor. E ao final, saiamos com uma mensagem vinda do teu trono de glória e com a certeza de que o estamos cultuando em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, a cada irmão, cada irmã que neste momento está voltando-se para ti através deste instrumento, mas não apenas nós, da nossa igreja, mas milhares e milhares, talvez milhões de pessoas voltadas para diante do Senhor, ao redor do mundo. Fica, Senhor, com cada um dos teus filhos, abençoando. Nós te rogamos, certos da tua bênção, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados e queridos irmãos, eu quero fazer uma leitura no Salmo de número 34. Salmo de número 34. E eu peço que depois você deixe a sua Bíblia aberta neste Salmo. Se você estiver com a Bíblia em mãos, ou qualquer instrumento onde você possa acessar o Salmo e o texto que estamos lendo. Eu que gosto tanto de fazer a leitura alternada, ultimamente tenho sido obrigado a fazer a leitura somente eu, né? Pedindo que os irmãos acompanhem. Então vamos à leitura do Salmo. Salmo 34. Leamos. Bendirei o Senhor em todo o tempo.
o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó Senhor, provai e vede que o Senhor é bom. Ou melhor, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós todos os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Que Deus nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Irmãos, o nosso assunto hoje tratará sobre este verso de número 7, basicamente. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Antes disso, nós vamos cantar um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. O hino de número 312. 312. Hino de número 312. Espero que você já tenha certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Venha alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar. Preparou um trabalho certo.
resgatou. O trabalho a quem Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servir que prazer, e só tua crente poderás fazer. Mesmo que humilde, sendo para Deus, Ele é contemplado lá nos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tua crente o poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, faz-os entender, que só tua crente o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tua crente o poderás fazer. Amém. É uma exortação, ao mesmo tempo um apelo na letra do autor, nesta música tão bela, mas revela que nós temos realmente uma missão específica a realizar neste mundo em que vivemos. Meus irmãos, o capítulo 7 do segundo livro das Crônicas é um texto muito conhecido nosso, mas eu queria chamar a atenção para um fato. Segundo livro das Crônicas, o capítulo 7, versos de 11 a 16. Quando Salomão termina a construção, a reforma do templo, basicamente a construção do templo que havia sido derrubado, a partir do verso 11 até o verso 16, nós vamos ver aqui o compromisso de Deus para com Salomão e para com todos aqueles que buscassem a presença do Senhor. Então vamos fazer esta leitura. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos de 11 a 16. Ouçamos então a leitura. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício, do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Meus irmãos, a Bíblia é um livro para ser lido com muito cuidado, sem o silogismo lógico da mente humana. O que é que eu quero dizer com isso? Raciocinem. Se os olhos de Deus, seus braços estendidos, seus ouvidos atentos, seu coração estivessem voltados apenas para o templo de Salomão, seria mais ou menos como a Meca. A bênção só funcionaria se eu fosse a Meca, ou se me voltasse para a Meca. Até hoje, tanto os muçulmanos como a maioria dos judeus oram voltados para o local do templo. Se voltam para lá porque entendem que só fazendo assim vão adorar corretamente e vão receber a bênção. No Novo Testamento nós lemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Vejam bem. A Bíblia tem que ser lida com cuidado. A hermenêutica tem que ser feita com cuidado. A Bíblia tem seus significados proféticos, morais, espirituais. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, ou na maioria das vezes, melhor dizendo, um fato se confunde com o outro. A Bíblia tem símbolos, a Bíblia tem figuras, a Bíblia tem tipos. E eu vejo no templo de Salomão, eu vejo ali uma figura, ou um tipo talvez, mas um tipo seria melhor, do próprio povo de Deus. Porque o projeto de Deus era salvar os que crescem em Jesus. E isso não seria apenas entre os judeus, muito menos entre os judeus daquela época. Até o ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra, como Jesus havia profetizado. E agora? Não tem tempo para adorar, não tem tempo para que Deus volte os olhos para ele. Para que tempo Deus voltaria os seus olhos e o seu coração? Para mim, para você, porque o Espírito Santo habitando em nós, aí se faz o templo do Espírito Santo. O templo de Deus está aqui. Para que Deus se volte para nós. Então eu entendo, e não apenas eu, mas a maioria dos teólogos entende que os olhos do Senhor estão voltados para o seu povo, a quem ele chama de menina dos olhos. Seus ouvidos estão atentos às orações que nós fazemos, porque a fazemos no Senhor. Seus olhos estão voltados para cada um de nós, em todas as nossas necessidades, em todos os nossos caminhos. Portanto, esse texto que nós lemos, segundo o livro das Crônicas, é uma promessa não para um local, mas é uma promessa para o povo de Deus, para os seus filhos, onde quer que estejamos. Ao nos voltarmos para o Senhor, dentro desses critérios que Ele colocou, nos humilhando, nos convertendo dos nossos maus caminhos, adorando com veracidade, nesse momento, mesmo que as coisas que estejam nos atingindo sejam
de cunho espiritual, existencial, sejam enfermidades, pestes, seja o que for. Isto só nos atingirá se Deus tiver um projeto especial para a nossa vida, como Ele permitiu na vida de tantos cristãos que passassem por tantas coisas, mas tudo com um propósito santo, perfeito. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar, e essa oração será ouvida. Nós vamos fazer isto agora. Eu tenho aqui uma lista de pessoas que têm solicitado as orações da igreja. Eu vou passar para os irmãos e depois eu vou passar um áudio para os grupos da igreja, Coral, Silas Batistone, PB Maricá, Somos Um em Cristo, a OMP. Eu vou passar um áudio com tudo isto aqui, tá bom? Por enquanto eu vou citar aqui os pedidos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à igreja as orações em favor da minha irmã Eliazir, da minha irmã Arlete, que já está melhor, ambas estão já melhores. A Arlete tomando remédios, antibióticos, está muito bem cuidada pela Valéria, graças a Deus. A Eliazir está recuperando também da infecção. E eu também, nos últimos 10 dias, mais de uma semana, uns 8 dias para cá, eu estou com uma dermatite que tem tirado sono, muita dor, muita coceira, mas já fui ao médico, já fui a dermatologista e eu andei fazendo uns serviços aqui em casa. Segundo ela, possivelmente eu fui contaminado por algum fungo, alguma coisa assim. Mas estou recuperando, estou bem melhor, mas não estou curado totalmente não. Ainda estou com problemas. Peço aos irmãos que orem, continuem orando, mas já estou melhor. Então agradeço também. A nossa irmã Onira, da igreja de Tribobó, a informação que eu obtive é de que ela está com pneumonia, está com o Covid, a informação que eu obtive, e não está nada bem. Ela já tem mais de 90 anos, tem uns 92 anos, eu acho. Eu fui o pastor que celebrei o aniversário dela, os 90 anos, mas a Onira está bem caída, então peço aos irmãos que orem por ela. O meu sobrinho também, Márcio, eu tenho um sobrinho com o nome de Márcio, aliás, tenho 2 sobrinhos com o nome de Márcio. O Márcio, esposo da Adriana, está enfermo e eu peço aos irmãos que orem em seu favor. A nossa irmã Márcia, da igreja, pede que oremos em favor da família, pois está enlutada, e nós vamos lembrar da Márcia, da família da Márcia, e aproveitando lembrar também de 2 outras famílias enlutadas. A família do pastor Adelino, né, o pai da Adriana. A sua esposa, Dona Rosa, faleceu, não foi de Covid, foi uma outra enfermidade. O pastor Adelino não está bem de saúde, está enfermo, nós pedimos oração por ele, não apenas pelo bálsamo do Espírito aos enlutados, né, mas também que o Senhor esteja cuidando do pastor Adelino. E a nossa família também está enlutada. Né? Perdemos uma tia, a mãe do Dr. Genilson Boixá, a Georgette, a quem nós carinhosamente chamamos de Dedete. Foi sepultada hoje, mas o Dr. Genilson ainda ligou para mim dizendo que o velório foi proibido por causa da Covid. Então, ninguém pôde estar presente. Vamos orar pelo Dr. Genilson, diácono da igreja Nova Vida, em Clubandê, um servo de Deus, fiel, e por toda a família Boixá. Todos nós estamos muito tristes com a passagem da nossa irmã, amada tia Dedete.
quero também agradecer, né, o irmão Roberto passou para mim uma mensagem sobre a técnica de enfermagem, a Josi, que já ficou curada, já voltou inclusive ao trabalho, está na linha de frente. Vamos orar pelos responsáveis por essa gente, esses profissionais heróicos na linha de frente na luta contra a Covid-19. E o Roberto, vamos orar pela Renata, vamos orar pela Socorro, né? E enfim, e aqueles irmãos que estão nessa linha de frente. Mas a Josi Guedes, para a glória de Deus, já está recuperada. Roberto, que está nos ouvindo, vai passar para ela que nós estamos não apenas orando, mas também todos nós gratos a Deus pela cura da Josi. O reverendo Ronaldo Lidório está com a Covid-19, sua esposa também. A Rosana estava com um comprometimento no pulmão. O Ronaldo passou mal, sentindo muitos tremores, estava no hospital com a Rosana, foi atendido lá mesmo, mas estão em casa, se cuidando, tomando os medicamentos, estão sendo muito bem cuidados por 3 médicas amigas, né? Servas de Deus também, acredito que são, não tenho certeza. E a Viviane não estava com a Covid, mas agora já testou positivo. Então só o noivo dela e o Ronaldo Júnior é que não apresentaram nada ainda. Rogamos a Deus que continuem firmes assim. Eles estão cuidando de todos os outros, inclusive da mãe do reverendo Ronaldo, que está recuperando também. Ela tem uma idade bem avançada. Vamos orar por essa família tão querida. A nossa irmã Simone também, né, perdeu o seu sobrinho, e nós estamos ainda orando, clamando ao Senhor pela família da Simone e também do Renato, nosso irmão Renato, diácono, pela perda do seu pai. Nós estamos empenhados em orar por todas essas pessoas. E o meu concunhado também está enfermo. Eu peço aos irmãos que estejam orando por ele. Ele está embarcado, ele trabalha embarcado, foi para Macaé, mas passou para nós a informação de que ele está enfermo. Então nós estamos orando também pelo Marcos, o esposo da Nilma, né? Que Deus esteja cuidando dele lá, está um pouco longe. A nossa irmã Rita pede pela família de uma amiga, e esta amiga, o pai está internado, a mãe está também com Covid, com suspeita de Covid, e a avó faleceu. Então, eu não tenho o nome da amiga da Rita, mas o pai e a mãe estão enfermos e a avó faleceu. Vamos orar também por essa pessoa, por essa família. E a nossa irmã Júlia pede por uma amiga sua, de nome Tatiana, que está positiva para o Covid, testou positiva para o Covid-19. Então, vejam que é uma lista extensa. Por isso é que nós vamos fazer um áudio, colocar aí nos grupos, para que os irmãos possam lembrar em seu culto doméstico, né? E eu espero que todo mundo esteja fazendo o culto doméstico aí, ou pela manhã, ou à noite, lembrando de orar e de ler a palavra, meditar nela. Ok? Vamos então fazer esta oração. Você aí, curve sua cabeça, busque a presença do Senhor, lembrando do texto que lemos no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos de 11 a 16. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor eterno, que desde a criação do homem, há tantos milhares de anos atrás, até o dia de hoje, até o presente momento, tem cuidado daqueles a quem tu amas. Tem cuidado, Senhor, de cada detalhe da tua criação. A ti nós elevamos nossas vozes
e depositamos diante do Senhor nossos anseios, nossos pedidos, rogando-te, ó Deus, pelas famílias enlutadas, rogando-te, ó Pai, pelos enfermos, agradecendo-te pelas vitórias que temos recebido, rogando-te ainda, Senhor, que continues a nos guardar e proteger, cuidando da tua igreja, cuidando dos seus filhos, nos abençoando de maneira tal que possamos continuar a nossa missão aqui na terra, de pregar o Evangelho e de exaltar e glorificar o teu nome diante dos homens. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor pelas grandes, maravilhosas vitórias e livramentos que o Senhor tem nos dado. Nós somos gratos ao Senhor. E pelas ações maravilhosas do Senhor em nossas vidas, nós temos a certeza de que tu continuarás nos guardando e agindo em nossas vidas para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Pois, como diz o apóstolo Paulo, já não somos mais nós que vivemos, mas o Senhor que vive em nós. Somos do Senhor. Existimos para a tua glória. E sabemos que tudo que vem a nós vem por permissão e soberania tua sobre todos os homens, sobre a nossa história. No entanto, te rogamos que nos protejas e abençoes a nossa igreja. Te glorificamos porque temos percebido que o mal tem nos atingido de forma muito espaçada. Poucas situações têm surgido no nosso meio e a grande maioria tem surgido por situações naturais. Tudo indica que o Senhor tem trazido sobre nós um cuidado muito especial e nós te glorificamos por isso. Nós te adoramos, agradecemos e pedimos tudo isto no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu Filho amado, agora e por todo sempre. Amém. Irmãos, eu quero de antemão agradecer aí ao Cláudio, que está lá no Espírito Santo nos assistindo. Deus te abençoe, Cláudio. Nosso irmão. Quando eu falo irmão, eu me refiro a um irmão adotivo de Bruno e um filho adotivo que eu tenho, chamado Erlon. Erlon, que Deus abençoe. E o meu filho? Você me chama de pai e eu tenho muita honra em ser esse pai para você. E o seu irmão Bruno, que o ama tanto. Obrigado por sua atenção. Dê um abraço na esposa, nos familiares. Continuaremos orando por vocês. Meus amados irmãos, o título da nossa mensagem está aí na live, né? Depois vocês vão ver, aqueles que vão tê-la copiada, gravada. É um título de estudo, e normalmente os títulos que eu ponho nos estudos, às vezes eles são assim, não são curtos não, também não são tão longos. Por exemplo, o tema do nosso estudo hoje é: o temor do Senhor é a chave do sucesso e da segurança do cristão. Mesmo nós, cristãos, passamos por situações críticas, terríveis, na família, na sociedade, e ficamos às vezes impactados com situações que surgem ao nosso redor. Mas esse verso de número 7 é um verso extraordinário. Nós vamos nos debruçar sobre este verso durante alguns instantes. Ele diz assim, verso 7:
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Repito, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É muito bom saber que temos proteção. Eu li essa semana, alguém passou para mim, mas eu já conhecia essa ilustração. Se não me falha a memória, é uma ilustração de fato real que se passa entre os índios, ou se passava entre os índios Cherokees. E a história é a seguinte, que em determinada época, o menino na tribo chegava a uma certa idade em que ele precisava passar por uma cerimônia onde ele seria aceito por toda a tribo como homem. Homem. Então, esse menino, ele era mandado para a floresta, ele tinha os olhos vendados, ele era colocado no meio da floresta com a seguinte orientação: você não pode tirar a venda, você tem que ficar parado aí, neste lugar, durante toda a noite, só pode tirar a venda quando o sol raiar, ao raiar do dia. E não importa o que aconteça, você não pode tirar a venda. E ele era orientado também para que jamais contasse a ninguém, o que aconteceu ali. Ele teria que, ao terminar a noite, ele voltaria para a tribo, em que estado fosse, mas não poderia dizer nada, principalmente aos meninos que depois teriam que passar pela mesma cerimônia. Então, o filho de um deles foi para, não sei se filho do chefe, foi para a floresta, teve os olhos vendados, e durante toda a noite ele escutou barulhos de animais, barulhos vários na floresta. Quem já ficou no mato assim, como eu já fiquei, Jairo já ficou também, onde não tem ninguém perto, nós ouvimos barulhos de todo tipo. Imagine a noite. Eu nunca passei a noite na floresta. E o rapaz ficou ali durante toda a noite e ele teria que ficar sozinho. Pela manhã, quando ele tirou a venda, ele olhou para um lado, o pai dele estava sentado num tronco e revelou para ele: eu nunca saí daqui. Você achava que estava sozinho e você confiou que você chegaria no dia seguinte, mas você nunca correu perigo, porque eu estava sentado no tronco aqui ao seu lado. Eu achei aquilo sensacional. Eu já conhecia essa história há muito tempo, mas ilustra bem, irmãos, o que acontece com o Filho de Deus. Naquele momento em que nós achamos que estamos sozinhos, os barulhos ao nosso redor nos assustam ou tentam nos assustar, a incerteza, não sabemos o que está acontecendo. Será um animal feroz? Será um esquilo? Não sabemos. Só nos resta confiar e enfrentar nossos temores, para que depois venhamos a descobrir que Deus estava do nosso lado, nos livrando, guardando. Eu acho que essa ilustração ela encaixa muito bem aqui nesse verso de número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu quero me ater aqui a algumas expressões do versículo. Rapidamente, não vou gastar muito tempo com essas observações. Primeiro, o texto diz assim: o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, meus queridos, é uma expressão
que é usada no Velho Testamento como uma teofania. O que vem a ser a teofania? Uma manifestação do próprio Deus. Sendo que todas as vezes que nós vemos isto, o anjo do Senhor no Velho Testamento, é uma referência muito direta à pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, sendo ele o próprio Deus. E qualquer manifestação de Deus, como Pai, como Filho, como Espírito Santo, é uma teofania. Então, o que o texto está dizendo aqui não é que anjos, os seres espirituais, mensageiros, que estão a serviço do Senhor, não seria um anjo desta qualidade, nem querubim, nem serafim, nem arcanjo, não seriam os anjos que estão a serviço do Senhor, mas seria o próprio Senhor. Você vê isto, eu não vou investir tempo com os textos que eu tenho aqui sobre essa expressão, anjo do Senhor. Mas eu posso garantir aos irmãos que todas as vezes que aparece no Velho Testamento o anjo do Senhor, a referência é direta ao próprio Senhor Jesus. Ok? Então aqui não é diferente, nós estamos no Velho Testamento. É o anjo do Senhor, não são os anjos. Mesmo porque Deus não tem um anjo só. Então o anjo do Senhor seria uma especificação de um anjo só. E são miríades de anjos, né? Caso contrário, ele diria um anjo de Deus, o anjo que Deus determina para estar com vocês estará ao seu lado. Não fala assim, diz o anjo do Senhor. O próprio Jesus. Então muitos de nós vamos acreditar que são anjos a priori. Não creio. Eu creio sim que Deus dispensa, mantém os seus anjos, envia seus anjos para nos proteger, sem dúvida nenhuma. Mas uma ação direcionada, guiada, uma manifestação da sua própria pessoa. Mais ou menos assim, eu mando vocês, mas eu estou junto. Olha, tanto é verdade que no Novo Testamento nós encontramos o Senhor Jesus dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo não habita apenas em nós no Novo Testamento, habitava também naqueles que eram do Senhor no Velho Testamento, em todas as épocas. Ou será que só nós que viemos depois da vinda de Cristo é que temos o privilégio de ter o Espírito Santo habitando em nós? Não é possível isso. Não creio nisso. Os outros irmãos ficariam órfãos dessa grande bênção. Mas isso é um assunto para ser discutido em outra situação. Eu quero apenas dizer o seguinte, que não digo que Deus não dispense anjos para nos proteger. Nós temos a Bíblia cheia disso aí. Por exemplo, quando Eliseu vira-se para Geazi, o seu moço, e ora e pede para Deus abrir os olhos deles, o que foi que ele viu? Miríades de anjos em redor dos inimigos, e ele disse: ah, meu Senhor, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Os anjos do Senhor é que causaram tumulto no meio do povo inimigo de Israel, para que um matasse o outro. Os anjos do Senhor, foram livrar Ló e sua família. Há muitas provas de livramento, há muitas provas de envio de anjos para cuidar do povo de Deus. Isso aí não há dúvida nenhuma quanto a isso. Se os senhores me permitirem um testemunho pessoal, eu, uma certa vez, estava atravessando, era um feriado, e o meu tio, isso tem mais de 40 anos, tem mais de 40 anos, tem uns 50 anos, mais ou menos. O meu tio me chamou e disse assim: Ronaldo,
vá numa farmácia de manipulação que tem lá na Avenida Amaral Peixoto, me comprar esse remédio. E eu lembro do nome do remédio até hoje. Salicilato de bismuto composto. Olha, 50 anos atrás, ele me disse isso. O nome do remédio é esse, feito numa farmácia de manipulação. Salicilato de bismuto composto. Essa é para você, Fernanda. Eu não sei o que é isso não, mas você deve saber. E lá fui eu. Era um feriado. E nesse feriado essa farmácia estava aberta. Eu não sei por que cargas d'água. E, enfim, a cidade estava deserta. Mas ele, acho que telefonou para lá, não sei. Não tinha quase ninguém na rua. E eu fui atravessar a Avenida Amaral Peixoto. Olhei para um lado, olhei para o outro. Não me lembro se era mão e contramão naquela época. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha nada. E eu comecei a atravessar. Meus irmãos, eu levei um puxão, eu tive um puxão ou um soco no peito, não sei o que foi. Eu voei para trás e caí deitado no chão da Avenida Amaral Peixoto, no asfalto não, no chão. E apavorado, porque passou um carro por mim que chegou a mexer na minha roupa. Eu ia virar um mingau. Veio um homem correndo e disse: rapaz, eu atravessei aqui para catar os pedaços. Eu falei: pedaço de quê? Como é que você deu esse salto impressionante, fantástico? Eu falei: moço, eu não dei salto nenhum, eu nem vi o que aconteceu. Ele disse: você deu um salto para trás, enorme, e caiu deitado lá. Eu nunca vi ninguém pular desse jeito. Que coisa, que perna que você tem. Eu falei: meu amigo, o senhor me desculpe, mas eu não pulei nada. Alguém me puxou e me jogou lá no chão. Eu disse: não, eu estava vendo tudo, ninguém puxou você. Você deu um pulo para trás, um pulo enorme, e caiu de costas. Aí eu vim aqui para catar os pedaços. E naquele momento eu tive a certeza de que um anjo me puxou ou me empurrou. Eu não vi aquele carro. Uma outra oportunidade, eu ainda não era convertido, eu tinha uma vida de ir a baile, daqui, dali e tal. E eu fui para um clube chamado Clube Líbano. E fui para lá. Havia uma escadaria e você, para entrar, tinha que comprar um bilhete que dava direito a uma garrafa de cerveja. Eu entrei, paguei, peguei o ticket, fui direto no balcão, antes de entrar lá para o clube, para o baile, e já entreguei o ticket e o cabra trouxe lá uma garrafa de cerveja e um copo. Antes de eu colocar a cerveja no copo, um homem chegou para mim, e um homem que destoava totalmente daquele ambiente. Um homem chegou para mim e disse assim: o que é que você está fazendo aqui? Aí eu pensei que era um leão de chácara, né? Sei lá, um vigilante ali, como é que é? Um segurança. E eu era meio abusado, sabe? E eu falei para ele assim: não interessa, não te deu satisfação pelo que eu estou fazendo aqui. E ele olhou para mim com um olhar tão cândido, mas tão tranquilo, com expressão tão tranquila, e disse para mim assim: vai para casa, não fique aqui, vá para casa, porque a sua mãe está orando por você agora. Aí eu achei aquilo o troço mais esquisito do mundo. Olhei para um lado, olhei para o outro. Quando eu olhei de novo, eu não vi mais o homem. Eu fiquei tão apavorado que eu larguei tudo lá e desci a escadaria do Líbano correndo. Atravessei a pista, estava vindo um ônibus, eu entrei no ônibus, cheguei em casa, eu chegava 2, 3 horas da manhã, cheguei em casa, era 11 horas. A minha mãe olhou para mim e disse: oi, meu filho, o que aconteceu com você? Eu disse: nada não, nada não, nada não. Na semana seguinte, eu fui para um baile. No meio do caminho eu entrei na igreja para escutar um som tão gostoso que eu estava ouvindo, eu gostava de música, e ali naquele dia o Senhor me chamou
e eu me rendi aos pés de Jesus. Mas quando eu cheguei em casa, antes de entrar, eu parei, tinha uma janela de madeira assim, eu escutei um barulhinho, alguma coisa, parei e ouvi a minha mãe orando. Oh, meu Deus, onde meu filho estiver, cuida dele. Não sei onde meu filho está. E aquela coisa, aquela oração de mãe, né? E que a gente sente tanta falta depois que ela vai embora. Eu poderia citar outros fatos. Conheço outros fatos. E na minha vida, eu tenho vários relatos de intervenção angelical na minha vida. Mas isso eu estou contando apenas para reforçar com os irmãos, não aquilo que aconteceu comigo, mas o que eu estou dizendo é tão verdadeiro que eu já experimentei isso. E a Bíblia diz que muitos de nós já hospedamos anjos sem nem saber. Portanto, o anjo é uma realidade. Os anjos são uma realidade. Não devemos culto a eles, nem adoração. Mas saber que eles existem, são emissários do Senhor, são ministros de Deus para enviar a mensagem do Senhor, cuidar dos seus filhos, livrar em muitos momentos. Isso é uma verdade absoluta. É sobre isso que eu queria falar com os irmãos nesta noite. Primeira colocação é essa. O anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus. Ok? Bem, a palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Bom, isto demonstra o poder do Senhor de estar em todo lugar, onipresente. Bom, se ele é o anjo, ele vai ficar dando volta em volta de mim? Não precisa disso. O poder dele é total, o poder dele é um poder protetor em torno de um homem, em torno de uma nação, em torno da igreja. O Senhor manifesta isso. Se ele convoca os seus anjos para fazerem isso, não sei. O que eu sei é que Jesus disse para os romanos, se eu quiser, eu determino que milhões de anjos venham me proteger. Eu posso fazer isso. Ele é o Senhor dos anjos. Então, o texto diz que ele acampa-se. Acampar, meus irmãos, significa manter uma posição, significa fixar uma estadia, necessariamente não temporária. Significa instalar-se numa determinada área, num local específico. E uma coisa interessante que eu descobri sobre o acampar. Essa palavra ela é usada militarmente. Ou seja, sempre que surge essa expressão acampar, ela tem relação com guerra, com luta. Ela tem relação com a questão militar. E normalmente este acampar precede uma luta. Lembram que está escrito lá na carta de Pedro? O diabo, vosso adversário, como ele não é onipresente, ele tem que andar em redor. Ele anda em derredor de vós, igreja, povo de Deus, cada um especial, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele se depara com o Senhor acampado, nos protegendo. Ou com os anjos do Senhor, enviados pelo Senhor, para nos guardar e proteger. E aí ele não logra êxito. Nós somos livres. Somos abençoados por essa proteção. Há uma outra expressão que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Já falamos sobre o anjo do Senhor, que acampa-se ao redor de quem? Dos que o temem. Ah, muito bem. Agora nós chegamos ao ponto principal do verso. Verso 7. O tema que eu propus é o seguinte: o temor do Senhor, olha bem, o temor do Senhor. Este é
a chave do sucesso e da segurança do cristão. Não pense você, não pensemos nós, que pessoas relapsas em temer ao Senhor, que aqueles que não dão o devido valor ao poder de Deus, serão protegidos. Não. Ele não tem compromisso com quem não teme. Ele tem compromisso com quem teme a Ele. Agora, a expressão temor, apesar de nos levar a uma outra palavra chamada medo, eu olho muito mais como respeito, como reconhecimento do que o outro pode ou não fazer com você ou por você. Então, por temor aqui, nós não entendemos medo. Quem tiver medo de mim, eu vou proteger. Tá? Não é por aí. Isso aqui não é uma facção de bandidos, né? E os traficantes falam isso nas comunidades. Quem me respeitar, tiver medo de mim, eu protejo. Eu descobri essa semana, não sei se é verdade, quer dizer, eu descobri, teria que ser verdade. Eu ouvi falar essa semana, não sei se é verdade, que os traficantes estão distribuindo para a população das favelas cloroquina, de graça. De repente, ivermectina também, né? Sei lá. Eu não sei onde eles conseguiram isso, mas eles estão protegendo o povo. E o povo passa a respeitá-los por medo. Eles impõem esse terror, as milícias, tudo isso aí. Mas não é o nosso tema. A nossa defesa aqui é a seguinte: o temor do Senhor é que é a chave do sucesso e da segurança do cristão, do Filho de Deus. E esse temor, diz o texto, que nos livra de todo mal. Todo mal. Está escrito aqui. E os livra. Mas de todo mal. Não é apenas de enfermidade, apenas de acusações, disto, daquilo. Não, é todo mal. Todo mal que possa querer interferir nos planos de Deus. Males físicos, males espirituais, armadilhas satânicas, laços diabólicos, todo tipo de salvamento, irmãos. Enfim, todo tipo de salvamento. O Senhor nos livra. Livra aqueles que o temem. Ok. Até aí dá para entender bem. O anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E eu estou dizendo aqui que livra de todo mal. Já estou pedindo emprestado outro texto. Mas vamos parar um pouquinho e pensar numa palavra apenas. Temor. Ok, pastor, então o que é o temor? O senhor disse que não é medo. Não, não é medo. O temor aqui nós temos que traduzir por um reconhecimento de quem é Deus, do que Ele requer em nossas vidas. Ou seja, quando nós conhecemos o poder de Deus, quando nós conhecemos seu senhorio, sua soberania, nesse momento nós somos obrigados a temer. Como? Como é que eu posso revelar que eu tenho temor de Deus? O próprio capítulo 34 mostra várias situações que demandam ou que provam o que seja temor. Então o Senhor está dizendo: aqueles que me temem, eu me acampo ao seu redor e os livro de todo mal. Ok. O verso 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor. Como é que se busca o Senhor? Busca-se o Senhor primando por uma vida que nos aproxime dEle. Não adianta buscar o Senhor sem santidade. Não vai encontrar. Ninguém consegue encontrar o Senhor se não buscá-lo da maneira correta,
com santidade de vida. O verso de número 12 diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer a longevidade para ver o bem? O verso 13: refreia a língua do mal e os lábios de falar indolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e impede por alcançá-la. Isso é uma pessoa que tem temor de Deus, a princípio, porque ela demonstra uma vontade de estar em santidade, separada, fugindo do mal. Isto é busca de santidade. É uma pessoa que teme ao Senhor, porque quem não teme ao Senhor não está nem aí, meus irmãos, para viver uma vida santa, refreando a língua, se afastando do mal. É uma pessoa que não tem temor de Deus. Então, por temor, nós começamos a pensar em algumas palavras. Uma delas, santidade. Você busca santidade, está preocupado com isso. Se você está, é porque no seu coração você tem temor de Deus, que diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Uma outra palavra que denota temor, que nós podemos pensar aqui, para aquele que tem temor do Senhor, é a palavra confiança. Ter confiança em Deus é revelar temor, mas confiança só nele. O verso de número 6, 8 e 10, esses versos dizem assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Isso é temor. É confiança que denota temor. O verso de número 8 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O verso número 10 diz assim: os leõezinhos sofrem necessidade, passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Isso é temor. Temor não é medo. Temor é reconhecimento do poder, da soberania, da graça, da misericórdia de Deus, o único Deus sobre todo o universo. Eu tenho temor do Senhor, eu confio no Senhor. Eu tenho temor do Senhor, eu quero ser santo como o Senhor. Os versos 1, 2 e 3 falam sobre uma outra coisa muito importante nesses dias de confinamento. É a adoração. Olha o que está escrito aqui: bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome, porque nós temos temor desse Deus. Por isso nós o adoramos. Por isso nós buscamos santidade diante dele. Por isso nós confiamos em seu amor, em sua misericórdia, em sua graça. O verso 18 nos fala sobre submissão. Sem querer forçar o texto, mas eu pensei nisto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. A palavra oprimido aqui não é alguém que está sendo atacado, oprimido pela dor, oprimido pela perseguição do mal. Nesse momento, o homem que tem temor de Deus, ele se submete, assim como Jó fez. Foi isso que Jó fez. Se submeteu. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Temos recebido de Deus todo o bem, não receberíamos agora o mal. O Senhor sabe o que faz. Eu sou submisso a esse Deus poderoso que cuida de mim. Eu tenho temor dele. Ai de mim, se não for submisso a ele. Porque os irmãos podem observar que o temor nos leva a tudo isso e outras coisas mais. Quem não teme ao Senhor, não busca a santidade, não tem confiança em Deus, não adora o Senhor, não se submete ao Senhor. E a Bíblia diz que o fim deles é trágico, porque não tiveram temor do Senhor. Aqueles que têm temor do Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor e o livra de todo mal. E aquele que não teme, não apenas nesta vida, está fadado ao fracasso,
como também por toda a eternidade condenado junto com o diabo e seus anjos. Mas nos versos 3 e 5, diz assim: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. O verso 5, contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplar o Senhor para ser iluminado, eu pensei logo em Moisés. Moisés, quando viu o Senhor, ainda que não tenha visto o rosto do Senhor, ele desceu do monte iluminado. Ele desceu iluminado. De maneira que ele levou muitos dias para poder tirar o véu, porque a luminosidade do seu rosto era tamanha que ninguém podia ver. A honra que nós devemos a Deus, esta honra revela em nossas vidas temor. Honrar o Senhor, o verso 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O verso 3. Engrandecei o Senhor comigo. Vamos dar honra ao Senhor. A Bíblia é muito clara quando fala sobre isso. Honra a quem honra. A quem tem que ser honrado. Nós temos que dar honra a quem tem que ser honrado. E ninguém mais do que Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quando nós temos temor de Deus, nós o honramos. Como é que um filho honra um pai? Já parou para pensar nisso? Assim como o filho honra o pai, um filho também desonra o pai. Eu me lembro que quando a gente era jovem, eu e Jairo, foi ontem isso. Nós estávamos em um bar e um homem chamado Sebastião, a gente chamava de Tião. Tião da Carme, Tião da Carme. Tião da Carme é porque a esposa dele chamava-se Carmen. E o Tião começou a falar em alta voz que naquele bairro não tinha ninguém que prestasse. Eu acho que ele já devia ter tomado umas cervejas. De repente, ele falando que não tinha um homem naquele bairro todo. Se ele falasse isso hoje, ele ia morrer. Porque hoje lá quem domina é o tráfico, então se alguém escutasse isso, ele morria. Mas o Tião já morreu há muito tempo. Não tem um homem aqui, não tem ninguém aqui nesse bairro que mereça ser honrado. Aí um amigo nosso, que a chamávamos de Madureira, nunca soube o nome dele, estava jogando bilhar conosco, levantou e disse assim: olha, por favor, havia uns 10. Neste lugar, o que você falou pode se aplicar a qualquer um, até a mim, se você quiser. Mas tem um homem aqui, cujos filhos estão aqui, e este é um homem honrado, porque os filhos dele, vocês não podem tocar um dedo em nenhum deles. Eu e o Jairo ficamos inchados. Não sei se o Jairo lembra disso. O Jairo não lembra de nada. Mas eu lembro. E ele disse: esses rapazes honram o pai deles, que é um homem honrado. O nome do meu pai era Gumercindo. Aí o Tião foi e pediu desculpas pra gente. Perdão, desculpa, realmente o seu pai é, até onde eu posso saber, o único homem honrado aqui. E vocês realmente têm sabido honrar o pai de vocês. Nós ficamos inchados de, aquela coisa, né? Aí, depois alguém comentando, dizendo: olha só, o Tião falou uma besteira muito grande. Vocês sabem honrar o seu pai. Seu pai soube criar vocês muito bem. E olha, eu vou dizer para vocês, a gente não sabia não. Porque nós fizemos muita coisa, eu e o Jairo, que desonrou o nosso pai e a nossa mãe. Só que eles não ficaram sabendo. Pouquíssima coisa. Mas para os homens ímpios, nós, mesmo com todo o erro que nós tínhamos, nós honrávamos o nosso pai. E é interessante quando um filho faz uma coisa certa, você é filho do seu fulano de tal. E quando faz uma coisa errada, você também puder, é filho de fulano de tal, então ia fazer era isso mesmo. O filho honra o pai, ou desonra o pai. E aí, seria possível, dar-se-ia o fato de nós dizermos
que temos temor de Deus sem honrá-lo? Impossível. No verso 7 nós lemos sobre a obediência. O verso diz assim: o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Obediência. Quem tem temor obedece, irmãos. Quem tem temor obedece. Obedece até na ausência. Na ausência, na presença. Duvido que um de nós, lá em casa, fizéssemos alguma coisa na ausência de nosso pai para denegrir a imagem dele. Nós tínhamos temor, tínhamos respeito, nós honrávamos nosso pai e nossa mãe. Nós tínhamos um cuidado muito grande. A obediência é uma coisa que Deus requer de nós. Como é que nós podemos dizer que nós temos temor de Deus, Senhor do universo, se Ele manda que nós façamos as coisas e nós não fazemos? Manda que nós sejamos fiéis, manda que nós amemos, manda que nós perdoemos, manda que nós preguemos o Evangelho, manda que nós cuidemos da igreja, manda que nós amemos, que tanta coisa que Ele manda e a gente não faz. E se alguém perguntar assim, você tem temor de Deus? Tem. Ou então quando vem um problema sobre a sua vida, sobre a nossa vida, a gente reclama porque Deus não cuidou da gente, porque Deus não livrou, não curou, não fez isto, não fez aquilo. É como se o Espírito Santo estivesse perguntando para a gente, mas você tem temor de Deus? Você busca a santidade? Você tem confiança em Deus? Você adora a Deus? Você é submisso a Deus? Você honra a Deus? Você é obediente a Deus? É mais ou menos. E você quer que Deus ainda invista tempo colocando o anjo, que é o próprio filho, ao seu lado para lhe proteger, se você mesmo rejeita essa proteção, não vivendo com fé. O verso 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, que tem fé. Você não tem fé. Os versos 15, 19 a 22, olha o verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todo o livra. Preserva-lhes a alma, nenhum deles sequer, os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum deles será condenado. Quando nós testemunhamos disso diante dos homens, nós somos instrumentos de Deus para, inclusive, condenação daqueles que não temem ao Senhor. O verso 14, o verso 15 diz assim: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos serão abertos ao seu clamor. Aqueles que são operosos das coisas de Deus, aqueles que são operosos no reino de Deus, aqueles que são operosos para amar ao próximo, para cuidar da família, aqueles que são justos diante de Deus, não por serem perfeitos, mas por buscarem viver em justiça diante do Senhor. Essas pessoas, Deus tem prazer em enviar o seu Filho, o anjo do Senhor, para cuidar deles. Deus não tem compromisso com quem não tem temor dele, meu irmão. Se você quer estar livre dos males, se você quer ter o anjo do Senhor ao seu redor, livrando do mal, o anjo do Senhor acampado junto a você, procure ter temor de Deus, cumprindo as ordenanças do Senhor, sendo operoso no reino de Deus, tendo confiança, tendo fé, submissão, obediência, busca de santidade, adoração a esse Deus maravilhoso.
Porque se você não fizer nada disso, você não tem temor de Deus e não tem direito, vou usar essa expressão, tá? Não tem direito à proteção e ao sucesso que o Senhor tem e quer para você. Você vai ficar a ver navios. Não adianta ficar reclamando por que Deus faz tal obra em tal lugar, ou na vida de tal pessoa, ou por que isto é assim com o outro, não é comigo, por que eu não alcanço, por que eu sou alvo. Bom, eu vou dizer aqui o seguinte, é possível que eu e você, em alguma situação, sejamos provados de uma maneira tal que não é comum entre todos os servos de Deus, tá? É possível que sejamos provados de tal maneira que Deus tenha em seus planos a ideia de nos permitir passar por muitas coisas. João Batista perdeu a cabeça. Os apóstolos foram torturados. Os irmãos lá em Roma, no Coliseu, e na noite de São Bartolomeu, e milhares e milhares e milhares e milhões de homens e mulheres, servos do Senhor, Deus permitiu que sofressem como Estevão, apedrejado até a morte. Mas isso não é a regra. A Bíblia diz que aqueles que querem viver vida piedosa sofrerão perseguição. Mas como Paulo diz, perseguido, injuriado, atacado, tá? Mas nunca derrotado. E ele ainda diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se nós estamos em Cristo, nós estamos com Cristo, nós temos temor de Deus, nós podemos confiar no sucesso, podemos confiar na bênção, podemos confiar na segurança dada por Jesus, o anjo do Senhor, a cada um de nós. Precisamos ter temor. O texto é muito claro. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Se você tem temor de Deus, baseado em tudo isso que eu coloquei aqui, pode confiar que Deus vai te levar em sucesso, não só aqui agora, mas para a eternidade, e Deus vai com certeza proteger você. Não há dúvida quanto a isso. Esteja pronto, submisso ao que Deus permite em sua vida e quer fazer na sua vida, tudo para a honra e glória dele. Mas ele não falha em suas promessas. Ele estará nos livrando por toda a eternidade das estratégias malignas, das tentações, das provas satânicas, dos laços do passarinheiro, os laços do inimigo, armadilhas satânicas. Ele vai livrar. Ele tem livrado. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não falha. Ele está acampado ao redor daqueles que o temem. Resta saber se nós estamos temendo mesmo. Temos buscado santidade, temos confiança nele, temos submissão, somos submissos, adoramos a ele, honramos o nome dele, somos obedientes a ele, temos fé no seu poder, temos testemunhado do poder dele, enfim, somos operosos no reino dele, por ele e com ele. Então podemos ter tranquilidade e confiar no que diz o verso 7 do Salmo 34, que nós acabamos de ler aqui. Leia depois o Salmo todo. Analise, pense, coloque-se diante de Deus, rogue a Ele que ensine você a ter temor. Não é medo dele, não. Ele não impõe medo sobre nós, mas Ele quer que nós tenhamos temor da sua santidade, do seu poder, da sua glória, da sua majestade, da sua soberania. Enfim, aquele que teme ao Senhor é abençoado. Que assim Deus realize na sua vida e na minha vida essa grande bênção de compreendermos o que significa ter temor do Senhor. E Deus assim nos abençoe. Eu quero agradecer a todos que porventura estejam nos assistindo nesse momento. Todas as vezes que nós falamos aqui, nós registramos o fato de que
há muita gente, membro da igreja, pessoas de fora da igreja, cristãos e outros até que não são, mas nos acompanham. Queremos agradecer a todos e rogar a Deus que pelo Espírito Santo registre em nosso coração aquilo que Ele mesmo quer que fique gravado em nós. Espero poder estar com os irmãos no próximo domingo, no Dia das Mães, né? E com certeza o Senhor nos trará uma palavra de conforto ao coração nesse dia tão especial, ok? Queremos não só agradecer, mas também orar por cada um dos irmãos, mais uma vez, para que possamos nos despedir com a oração e a bênção do Senhor. Depois confiram nos grupos da igreja os pedidos de oração que nós vamos colocar em áudio. A digitação é mais complicada, o áudio fica mais fácil, tá certo? Então vamos buscar a presença do Senhor mais uma vez. Oremos. Amantíssimo, eterno e glorioso Deus, há milhares de anos atrás, o Senhor moveu o coração do teu servo a escrever estas palavras, registrar estas palavras. E o teu Espírito Santo deixou esse salmo para que nós meditássemos sobre as verdades dele em toda a história até o presente momento. E hoje, aprove ao Senhor nos permitir nos debruçar sobre este salmo, considerando estas coisas tão importantes para nós. Saber, ó Pai, que o anjo do Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está ao nosso lado, nos guardando de todo mal, nos protegendo, dando vitória. Não citamos apenas esse versículo, mas a tua palavra está repleta de promessas sobre a vitória e o sucesso daqueles que têm temor do Senhor. Basta que leamos o livro de Josué, o capítulo 1, versos de 1 a 9, basta que leamos o capítulo 28 de Números. Nós vamos ver ali, parece-me que Deuteronômio, me falhou a memória agora, Números ou Deuteronômio? Deuteronômio 28. E ali nós vemos a promessa do Senhor de vitória para aqueles que se rendem aos teus pés, para aqueles que têm temor do Senhor. Ó Pai amado, ensina-nos a temê-lo, no sentido de reconhecermos seu poder, sua glória, sua majestade, sua soberania, para que também, ó Deus, possamos viver em santidade de vida, adorando, servindo, confiando, tendo fé, submissão, vida de obediência e operosidade no teu reino, ó Deus. Ajuda-nos, pois nós somos frágeis, nós somos muito falhos. Queremos ter a certeza a cada dia da tua presença que tu prometeste, tua presença ao nosso redor, ao redor da igreja, nos livrando de todo mal, nos guardando, nos livrando dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa. Cremos assim, Senhor, mas queremos ter temor do Senhor. Ensina-nos isto, ensina-nos a temê-lo, não tendo medo do Senhor, pois o Senhor é amor. O Senhor nos ama, mas que tenhamos temor honrando o teu nome e a tua pessoa santíssima. Ensina-nos isto, para que tenhamos sempre a tua bênção, não só hoje, aqui e agora, mas por toda a eternidade. Nós te amamos, nós tememos o Senhor, só que às vezes não sabemos como fazer isso, pois o teu servo apóstolo Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer como desejo. Mas o mal que eu não quero, e tu sabes que eu não quero, pois eu quero honrá-lo e quero temê-lo,
este mal, quando eu menos espero, está batendo a minha porta. Livra-nos, ó Deus, como livraste ao teu servo, que declarou: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O Senhor venceu em Cristo, o nosso anjo protetor, nosso anjo poderoso, o próprio Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Mais uma vez, agradeço a você que esteve esse tempo conosco. Que Deus o abençoe e preserve. Até a próxima reunião. Deus assim esteja abençoando a todos os irmãos. Amém? Deus os abençoe. E até domingo.